Olá, olá, bem-vindos a mais um Shalom Geek. E aí, gente, como eu tinha falado semana passada, hoje a gente vai ter um Shalom Geek muito especial, porque exatamente há 66 anos e 2 dias era lançado o primeiro livro da trilogia O Senhor dos Anéis. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância desse livro para a história da cultura mundial e da literatura mundial, e também o que é esse livro, a experiência de quem lê o livro. E eu vou contar com a ajuda de algumas pessoas muito especiais hoje. O pessoal que produziu o Mistérios da Terra-média. Eu convidei 3 deles para ajudarem a gente a conhecer um pouco mais sobre a história do Tolkien, sobre a história do livro, sobre a importância da obra. E antes de mais nada, vamos lá. Para quem não sabe, O Senhor dos Anéis não foi o primeiro livro do Tolkien. Lá em 1937 ele já tinha lançado O Hobbit, aquela historinha desse ser pequeno que morava num buraco, não um buraco sujo na terra, mas um buraco que era uma casa de um hobbit. E que, sim, ali com a ajuda de alguns anões e de um mago, partia numas aventuras bem inesperadas, rumo a um dragão em uma montanha já muito esquecida. Essa história fez tanto sucesso e cresceu tanto mundialmente que a editora cresceu os olhos para cima dos hobbits e pediu que o Tolkien, por favor, produzisse mais livros sobre o Hobbit. O Tolkien que já estava ali criando todo o seu universo da Terra-média, criando toda uma mitologia, já que ele acreditava que a mitologia da Inglaterra não era tão bem estabelecida assim, chega pro editor com um calhamaço monstruoso chamado Senhor dos Anéis, dividido em 6 livros. E aí, devido a toda a situação que estava tendo na época, a editora disse que é impossível eles lançarem aquele livro de não sei quantas mil páginas e aquilo ser rentável e vendível na época. A saída da editora, então, é separar esses 6 livros em 3 domos. Ou seja, é aí que em 1954 eles lançam o primeiro livro do Senhor dos Anéis, intitulado A Sociedade do Anel. Mas tá, vamos com calma, vamos em parte que hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. Primeiro, quem foi Tolkien? Para a gente conseguir entender a magnitude da obra do Tolkien por completa, a gente precisa entender primeiro quem foi ele. Até porque, se a gente pega o prefácio da Sociedade do Anel, o Tolkien fala basicamente nessas palavras que eu vou dizer agora, que não tem como aquilo que ele é não transparecer na obra que ele escreve. Aqui eu chamo meu primeiro convidado para falar um pouco sobre quem foi J.R.R. Tolkien. Quem foi Tolkien, né? Tolkien é um dos escritores mais lidos no mundo no século XX, né? Sua obra de maior renome, O Senhor dos Anéis, é considerado o segundo livro mais lido no mundo. Somente a Bíblia é mais lido, mais vendido que ele. Tolkien, ele nasceu na África do Sul, em 1892, é de família originalmente protestante. E ele ainda criança viajou para a Inglaterra com sua mãe e seu irmão. Pouco tempo depois seu pai morreu, a sua mãe ficou cuidando dos 2 filhos, né? Passou muitas necessidades. No ano de 1900 sua mãe se converteu ao catolicismo e por conta disso perdeu toda a ajuda que recebia para cuidar da família, né? Ajuda financeira, estrutural. Mas permaneceu firme na fé, na criação dos filhos na fé católica e mesmo em meio a muitas dificuldades. E foi então ajudada pelo padre Francis Morgan, que se tornou o tutor dos seus filhos após a sua morte, né? Então Tolkien, desde cedo, recebeu uma criação muito sólida, uma fé, de modo que em toda a sua vida, né, no seu relacionamento com quem viria a ser sua futura esposa, também no relacionamento com os amigos, tudo era perpassado pela fé. O próprio Tolkien veio a dizer também, depois do Senhor dos Anéis ter sido lançado, que essa obra, O Senhor dos Anéis, é fundamentalmente cristã e fundamentalmente católica, né? Então a fé de Tolkien está presente em toda a sua vida, não é? Em tudo que ele viveu e também nas suas obras, né? Porque também ele foi professor em Oxford de línguas, né? De filologia, estudioso de línguas, e criou muitas línguas, e essas línguas estão presentes nos livros, estão presentes também nos filmes, né? Então, não só no meio cristão, mas no meio secular também muito estudado, muito reverenciado pela ciência e também pela fé. O próprio Papa Francisco chegou a citar ele numa de suas homilias como exemplo, né, sua obra como exemplo de obra cristã.
fui curioso para conhecer mais sobre o Tolkien. Antes da gente continuar, eu queria dar 2 dicas. E uma não dica, para quem quiser conhecer mais sobre esse nosso professor de linguística favorito. O primeiro que eu queria indicar é uma biografia, tá bem surradinha minha, que é o J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, lançado pela Darkside. É um livro maravilhoso, capa dura. Tem a edição mais legal, mais nova dela, mas essa logo que lançou, não pude deixar passar. Ele vai contando toda a história do Tolkien. É uma das biografias mais renomadas do Tolkien, se eu não me engano. É a segunda mais importante, tenho quase certeza disso. E outro que é um livro que eu gosto muito, o J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, O Dom da Amizade, que é do Colin Duriez, não sei, tá aí. Esse livro foi relançado, tinha uma versão antiga dele que se perdeu. E ele basicamente vai contar aqui a história, tanto a biografia do Tolkien quanto a biografia do Lewis, que pra quem não sabe é o autor de Narnia, e vai ali costurando a amizade deles e como a amizade deles influenciou na obra que eles vieram escrever, né? Tanto O Senhor dos Anéis como Narnia e como os dois deram pitaco nessas 2 obras, né? E eu disse que ia deixar uma desdica, não vejo o filme. Acho que uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, saiu um filme chamado Tolkien, que é uma produção da Fox, enfim. Mas o filme é horrível. Tipo assim, é um desserviço à humanidade aquele filme, porque ele... tudo que tem de interessante na história, ele tira pra transformar num filmezinho de romance, porque realmente é muito bonita a história dele, do Tolkien e da Edith, né? Da esposa dele. Mas o filme não faz isso de uma forma legal. Dito isso, voltemos à obra. Quando o Tolkien resolve produzir O Senhor dos Anéis, ele não tinha ali pensado nele como uma continuação do Hobbit. Então, quando ele imagina toda essa história, ele tem que voltar no Hobbit e fazer algumas correçãozinhas para que a história encaixasse melhor. Basicamente, aqui a gente vai conhecer o sobrinho do protagonista do Hobbit, o Frodo Bolseiro, e como as consequências da aventura de seu tio vão fazer com que ele receba o famoso Um Anel de herança e vão acabar colocando o Hobbit em uma aventura que pode garantir a salvação ou a destruição do mundo como eles conhecem. Mas aí, é só um livro de fantasia. É um livro com elfos, com magos, com dragões. Por que que esse é um livro tão especial? Ele não foi o primeiro livro de fantasia. Para isso eu trago mais um convidado para explicar um pouquinho por que essa obra do Tolkien foi tão relevante e tão impactante para a nossa cultura até hoje. Magovanen! Sejam muito bem-vindos! É o que diriam os elfos se fôssemos apresentados e chegássemos nas terras élficas nesse momento. O que nós podemos dizer é: seja bem-vindo à literatura fantástica por meio de Tolkien, que é o pai da fantasia. Não há como não falarmos da literatura fantástica moderna, contemporânea, sem tocar nessa obra, sem falar dessa obra, que é O Senhor dos Anéis, que fez agora 60 anos, né, do lançamento da sua primeira parte, A Sociedade do Anel. A importância de Tolkien para a literatura ocidental é porque, a partir dele, o gênero de fantasia, o gênero que alguns chamam de fairy, né? São contos de fadas, não como a gente imagina o conto de fada da Chapeuzinho Vermelho ou da Bela Adormecida, mas os fairies, as histórias de fadas, que tem toda uma mitologia por trás. Chesterton fala muito bem no seu artigo A Ética da Terra dos Elfos, ou A Ética da Elfolândia, sobre a importância dos contos de fadas e da fantasia. E aí Tolkien bebe justamente dessa fonte, da fonte de Chesterton, desse artigo, e escreve o seu livro Árvore e Folha, com um artigo falando também sobre os contos de fadas. Então a importância de Tolkien para o mundo da fantasia é que ele é o pai disso tudo. Sem Tolkien, nós não teríamos a fantasia como nós conhecemos hoje. Toda a fantasia deriva do Senhor dos Anéis, das obras de Tolkien. Mesmo o R.R. Martin, com o seu Crônicas de Gelo e Fogo, e aí toda uma série desses livros, que também se tornou uma série televisiva, bebe das fontes de Tolkien, bebe dessa raiz, é uma fonte, de fato é uma fonte, né? Então a importância de Tolkien para a literatura é porque ele hoje é o grande influenciador. Ele que lança esse híbrido de romance e épico. É como se misturássemos Don Quixote, o romance, as aventuras de Don Quixote, com a Ilíada de Homero, ou como outros
né, contos épicos gregos, né, e também medievais. Então, para a literatura ocidental, para a literatura do mundo inteiro, Tolkien é profundamente importante e por isso vale a pena ser lido, por isso vale a pena ser degustado. É uma leitura para a vida inteira. O autor faz questão de, em toda a narrativa do Senhor dos Anéis, ressaltar vários valores, vários traços do cristianismo que acabam nos ensinando e nos questionando, né? Existem personagens dentro da narrativa que têm características de Cristo, que têm características de Nossa Senhora, que têm características tão relevantes para o cristianismo, com valores e condutas, que, caraca, só não reza quem não quer com o Senhor dos Anéis. Para falar um pouquinho mais disso, eu vou chamar meu último convidado. Fruto de uma mente afiada, de um coração profundamente católico. E nessa obra, esse coração católico transbordou e transferiu para letras e palavras belíssimas valores muito preciosos, como a justiça, em defender os direitos daqueles que o têm e cumprir os seus deveres, a amizade em diversos personagens, pequenos e grandes, a coragem dos pequenos ao enfrentar os grandes, a humildade de mostrar os perigos de querer o poder a todo custo e enaltecer aqueles que se desprendiam dos seus bens materiais e renunciavam ao seu poder para cumprir sua missão. Um amor pela criação, pelas plantas, pela natureza, pelas coisas que crescem, como diz o livro. Uma justa ira, nem toda ira é má. A gente vai encontrar na Bíblia Deus enchendo-se de ira. Se Deus não pode submeter ao mal, a ira nem sempre é má. A esperança diante da iminente derrota, ainda persistir em lutar, persistir e vencer. A cura do corpo, a libertação da alma. São valores que permeiam a obra em diversos pontos. Um coração aberto e uma mente atenta vão perceber durante a leitura e até mesmo durante os filmes. Mas nos livros é bem mais latente. Eu diria até que é mais rico. Depois de ter visto os filmes, foi quando eu parei pra pensar, cara, tem um livro, o livro deve ser muito legal. E aí eu acabei indo atrás e eu comecei a ler pelo Hobbit, que é o que eu aconselho. Depois que eu li o Hobbit, eu fui pra Sociedade do Anel e li O Senhor dos Anéis, né? E é algo muito mais imersivo. É algo muito mais que você mergulha. O Tolkien consegue te levar para aquele universo com a riqueza de detalhes e descrições que é impressionante. O Senhor dos Anéis sempre me abrilhantou os olhos. Sempre em qualquer meio que eu tenha contato com eles, em filme, em peça, em documentário, em livro. E depois que eu tive uma experiência com Deus, que eu vi detalhes da narrativa crescerem e ganharem muito mais significados do que eu já sentia de alguma forma, né? Por exemplo, como já citado, dos valores, né? A amizade. Caraca, eu acho que a amizade mais sensacional e pura que eu já vi na minha vida, em alguma obra literária, cinematográfica, de série, é a amizade do Sam e do Frodo. E toda a dinâmica que acaba se tornando sacrifício ali deles, né? De um se ofertar pelo outro. Apesar de ser a história de uma grande batalha, de uma grande guerra, que vai se construindo aos poucos e a gente vai vendo o estopim, todos os desfechos, eu acho que O Senhor dos Anéis é um livro muito esperançoso. E é um livro muito propício para esse tempo que a gente tá vivendo agora, de quarentena, né? Não existe uma página do Senhor dos Anéis, começando da Sociedade do Anel até Retorno do Rei, em que as atitudes dos personagens não transbordem esperança. E mesmo naqueles momentos em que a esperança falha, parece que vem alguém, parece que vem uma ação, parece que vem a mão de Deus ali para que essa esperança não morra, né? E é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês que acompanharam esse especial. Talvez tenha ficado um pouco longozinho, mas a Sociedade do Anel merecia essa celebração, merecia essa comemoração. Já que somos um programa geek, não tem como deixar passar, né? E eu queria convidar vocês primeiramente para lerem O Senhor dos Anéis, lerem O Hobbit, lerem a Sociedade do Anel e irem atrás também do Mistério da Terra-média, né? Que é um livro de chaves de leitura sobre toda a obra do Tolkien, né? Sobre o Hobbit e sobre O Senhor dos Anéis, que ele vai ali destrinchando esses detalhezinhos, essas minúcias que a gente pincelou aqui no programa de hoje. E como sempre, eu vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo os comentários de vocês, se vocês já leram, se vocês conhecem a obra,
Queria saber se vocês forem atrás aí das dicas que eu fui dando de livro, de filme, se vale a pena, se não vale. E deixem seu curtir, se inscrevam no canal, ativem o sininho e semana que vem a gente volta com mais um Shalom Geek. Shalom!